Olá a todos, fazendo esse vídeo para falarmos sobre Platão e o mundo das ideias ou o mundo suprassensível. Quem foi Platão, né? Platão foi um filósofo grego, nascido em Atenas, na cidade de Atenas. Platão era um discípulo de Sócrates, tá? Sócrates, a título de curiosidade, nunca escreveu nada, nunca deixou uma linha escrita. Tudo o que nós sabemos sobre Sócrates foi através dos seus discípulos, sobretudo Platão. Algo interessante é que Platão é um apelido, seu verdadeiro nome era Aristócles, mas por ele ter um porte físico muito largo, sobretudo os ombros, apelidaram então o Aristócles de Platão, e foi como ele ficou conhecido aí ao longo da tradição que consolidou-se com o passar do tempo. Platão vem de Platos, que significa largueza, ombros largos, por isso que derivou-se o apelido para ele. Bom, para entendermos Platão, nós obrigatoriamente devemos passar pela sua, podemos dizer, principal obra, que é a República, certo? Essa edição que eu tenho é a edição dos Pensadores. Essa edição eu tenho alguns livros da primeira versão, que a Abril Cultural lançou em 75, se eu não estiver enganado, que é aquela mais azulzinha e dourada, e essa que é a Bordeaux, que foi a última versão dessa edição dos Pensadores, que é a de 2004. Muito boas para você estudar brevemente a biografia do autor e alguns cortes de suas principais obras. Bom, na República, Platão ele vai utilizar-se de seus personagens para fazer uma reflexão em torno do que é justiça, do que seria a justiça, certo? Isso vai ser importante para que possamos entender a sua teoria filosófica, que é a distinção dos dois mundos, o suprassensível e o mundo sensível. Na República, no livro 7, Platão vai fazer a famosa alegoria da caverna. Essa alegoria, ela exemplifica, ela descreve a sua teoria. Platão foi um filósofo que falou sobre tudo. Se você pensar sobre teoria do conhecimento, ética, política, estética, tudo você vai encontrar em Platão. E ele gosta de falar dessa maneira alegórica para justamente cada descrição da sua alegoria ter uma conexão com algo que faz parte da sua teoria. Então, com a alegoria da caverna não é diferente. Lá no livro 7, Platão vai dizer que a gente imagina, né, uma caverna subterrânea, e nessa caverna existe uma espécie de mureta com escravos presos atrás dessa mureta, e na frente dos escravos a parede da caverna, certo? Detalhe, estes escravos acorrentados, eles nunca saíram da caverna. Tudo que existe para eles é aquela parede, visualmente falando é aquela parede. Atrás dessa mureta, algumas pessoas passavam com objetos, certo? E a luz que vem de fora refletia esses objetos através de uma sombra na parede do fundo da caverna para os escravos que estavam acorrentados. Então, visualmente, o que os escravos tinham acesso era a sombra na parede desses objetos que passavam por cima da mureta. Convenhamos, para eles, então, a realidade era aquela sombra que estava projetada na parede. Em um determinado momento da história, um dos escravos consegue escapar. Ele consegue escapar da caverna e sobe, então, ao solo, e a primeira coisa que acontece com ele é essa fotofobia, digamos assim. Esse primeiro contato com a luz o deixa cego, certo? E, naturalmente, depois de um tempo ele passa a enxergar e ele começa a perceber e começa a enxergar tudo aquilo que ele nunca teve acesso. Então, vamos imaginar que ele viu árvores, que ele viu a grama, que ele viu o sol. E
instintivamente, ele decide voltar para dentro da caverna para falar com seus colegas escravos, né, aquilo que ele viu. E ele fala isso para os seus colegas e nenhum deles acreditam. Tratam-o como louco, enlouqueceu, e nada daquilo existe, que na verdade tudo que existe são aquelas sombras monstruosas que eles enxergavam dentro da caverna. É claro que essa é uma descrição muito sintética, você pode lê-la na íntegra no livro 7 da República, mas essa descrição sintética que eu fiz é para que nós possamos relacionar com a teoria dos mundos de Platão, do mundo suprassensível em contraste com o mundo sensível. O que é que nós percebemos? Para Platão, é sempre válido relembrarmos, a alma ela é eterna, é imortal e é eterna. O que isso significa? Isso significa que ela existia antes do corpo e ela continua a existir depois da dissolução do corpo. Ora, a alma, ela conhece todas as coisas. Antes de ela adentrar em um corpo que a limita, ela conhece todas as coisas. Então, o que acontece? Em termos simples, quando nascemos, o nosso corpo não tem a alma não tem o corpo, então ela ingressa nesse corpo. E você nasce chorando. É um choro da alma se lamentando por estar sendo limitada por um corpo. Esse corpo a limita, diminui a sua potência, faz com que ela esqueça de tudo que ela conhecia, certo? Mas então você cresce. Quando você cresce, você passa a aprender algumas coisas, certo? Não, errado. Você não aprende, você apenas faz com que a sua alma relembre aquilo que ela já conhece. Esse processo o Platão vai chamar de reminiscência, que é essa espécie de fazer com que a sua alma relembre, apenas relembre aquilo que ela já sabia, certo? E quando nós pegamos a alegoria da caverna e relacionamos com a nossa realidade, o que nós percebemos? Nós percebemos que as sombras da caverna é aquilo que nós chamamos de realidade, ou seja, aquilo que é percebido através dos nossos sentidos, sobretudo o visual. Então, se o que nós aprendemos através dos nossos sentidos é a realidade, na verdade, essa realidade ela é uma sombra, ela é uma cópia imperfeita daquilo que a sua alma já sabe e que ela está no mundo das ideias, ou na teoria, no mundo das formas, no mundo suprassensível. A realidade, no final das contas, a verdadeira realidade, é aquilo que está no mundo das ideias, e não aquilo que está aqui no mundo sensível que é percebido pelos nossos olhos. Este mundo aqui é apenas um mundo de sombras e de cópias imperfeitas. Então, exemplificamos. A galinha. O autor lá do Mundo de Sofia dá esse exemplo, né? A galinha. Existem milhões de galinhas no mundo. Você certamente nunca visualizou todas. Só que de uma para outra existe uma certa diferença. Uma tem uma pena um pouco mais escura, a outra mais clara. Mas mesmo assim, se adentrar pela sua porta ou aparecer na sua frente uma galinha que você nunca viu, você consegue olhá-la e identificá-la como galinha. Como isso é possível? Isso é possível porque, apesar de você não ter visto todas as galinhas, você tem a forma, você tem a ideia do que é a galinha na sua alma. Para ser direto, na sua alma. Porque a sua alma já conhece a forma da galinha. Então, o que é necessário? Qual é o exercício necessário da nossa razão, dessa utilização da nossa razão? É pegarmos a sombra, certo? Pegarmos essa cópia que é percebida no mundo sensível através dos nossos sentidos, percebê-la primeiramente como uma sombra e fazer esse processo de reminiscência para que você então atinja a verdade, a forma ideal, a ideia, o eidos dessa coisa,
através desse processo de reminiscência que está contido na sua alma. Você precisa acessar a forma das coisas. A forma é a verdadeira realidade, certo? Então, continuando, essa teoria, apesar de simples de entendê-la, ela foi fundamental, é fundamental para se discutir a teoria do conhecimento. O que é a verdade? Como conhecemos as coisas? Até que ponto é possível conhecer essas coisas? O Kant retoma essa discussão quando ele faz a distinção entre fenômeno e nômeno, lá no seu criticismo. E o Kant constata que é impossível nós acessarmos as coisas nelas mesmas, né? Nós estamos limitados por conta dos nossos sentidos, por conta do nosso corpo. Os nossos sentidos são enganosos. Se você pegar uma moeda e colocá-la na mesma direção do Sol ou da Lua, você vai perceber que a moeda e a Lua têm o mesmo tamanho, porque os seus sentidos são enganosos. Essa é uma discussão que também vai aparecer na discussão clássica entre o racionalismo, o empirismo, etc. Mas guardamos esta concepção filosófica do Platão para que ela seja possível, para que ela nos ajude a entender toda a teoria do conhecimento que vem na modernidade, e etc. Platão é um clássico, a República é um livro excepcional, são 10 livros em formato de diálogo, que é excepcional para que você compreenda minimamente o conceito de justiça, o próprio conceito de república, democracia, tudo isso você necessariamente, para ser um estudioso da área, precisa passar pela República de Platão, certo? Até o próximo vídeo.